Né, eu mudei, Maria Denise, eu coloquei na primeira tela da apresentação. Deixa eu só passar esse recado. Por que que eu estou espelhando a minha apresentação nessa tela do PowerPoint, sem ser tela cheia? Porque o Zoom, às vezes, ele dá esses bugs, e aí quando eu passo as telas, vocês não conseguem visualizar que eu estou passando. Fica lá na primeira tela, e eu estou passando aqui, mas vocês não conseguem visualizar. Então, para quem fez o curso de terapia capilar conosco, a gente já trabalhou dessa forma. Hoje à tarde eu já pedi que as meninas colocassem no sistema para vocês a apostila, que é essa apresentação, só que em PDF. Então, ela já está disponível lá para vocês também, vocês conseguem visualizar, já ir acompanhando na apostila, né? De repente, fazendo suas anotações aí, se assim for, se vocês acharem pertinente, enfim, não sei, já pode ir usando a apostila. Eu já pedi para colocar lá justamente porque a gente tem esse bug de sistema que às vezes acontece no Zoom, todos os professores, todo mundo que trabalha com o Zoom Meeting, às vezes tem esse problema. E aí, com a gente não seria diferente, tá? Então, eu vou trabalhar, eu só não vou entrar em tela cheia para eu conseguir mudar aqui, ó, os slides e vocês conseguirem visualizar. Mas aí, qualquer dúvida, eu peço que vocês entrem lá no chat e já me posicionem, tá bom? A apostila está no sistema, acredito que no convite, aí a Kika pode confirmar melhor para a gente, tá? Mas elas disponibilizam para vocês antes do curso. Ou alguma das meninas aí que já fez algum curso com a gente, esse material quem disponibiliza é a Amanda, geralmente, então eu não tenho acesso a ele, mas ele tá já em sistema, porque ela me confirmou à tarde que já tinha disponibilizado para vocês, tá bom, Poliana? Então, durante o curso aí, alguém vai nos dar um, um brilho aí, uma luz de onde ela está, tá bom? Respondido, né, Sandra? Respondi para a Poliana aí, acredito que eu já respondi para a Sandra também. Então, vamos começar a aula. Aí, se alguma das meninas souberem onde está a apostila ou a Kika quiser me confirmar aí, me fala que a gente já passa as informações aqui também dentro do curso. Semana retrasada a gente teve o de terapia capilar e as meninas, todas elas tiveram acesso à apostila e à anamnese também, tá bom? Então, acredito que hoje vocês tenham. Ah lá, Amanda, coloquei no grupo. Amanda acabou de responder, ó, é no app Simpla, que é por onde a gente, é aquele sisteminha, aquele aplicativo que a gente entra para entrar aqui no Zoom. Então, antes de entrar no Zoom, vocês entraram no aplicativo. E a Amanda já colocou lá para vocês em materiais, ok? Ô, Débora, obrigada. Feliz que você tenha gostado. Então, hoje a gente vai falar de volumização. Trocamos completamente o assunto, nem tanto assim, né? A gente falou um pouquinho de couro cabeludo na semana passada, tivemos alguns protocolos, e aí essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre volumização facial, utilizando o Refirme Press. Então, a proposta é amanhã eu fazer toda a prática utilizando a mescla da Dermari firmante. Ih, mas tá toda hora falando. Ó, Cristiane, fecha seu microfone, por favor. Acho que é a Cristiane que está com o microfone aberto. Por favor. Isso. Senão a gente fico eu e você conversando aí, não dá. Ó, legal. A Tatiana já foi minha aluna. Ah, é verdade, é de cabelo laranja da Pai. Inesquecível, né? Pós-injetáveis. E aí a gente amanhã vai fazer então a prática de injetáveis com a mescla da Dermar. Qual que é a proposta aqui então para esse curso? Deixa eu apresentar para vocês um pouquinho do que vocês vão estudar nesses 2 dias e o que eu pretendo passar para vocês nesses 2 dias. Hoje, basicamente, a gente vai falar de anatomia, fisiologia e histologia cutânea. Então, eu quero direcionar vocês. A Lidiane vai ensinar a missa para o vigário, que eu imagino que sejam todas profissionais que trabalham com estética aqui. Não, a gente só vai relembrar, porque às vezes alguns conceitos eles ficam tão perdidos, a gente usa tanto a prática e a teoria acaba ficando perdida. Então, eu preparei uma aula bastante teórica,
onde nós vamos abordar todos os pontos importantes de uma pele que está envelhecendo. Então, a gente vai falar de todas as camadas, né? Epiderme, derme, tecido subcutâneo e a muscular. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo que acontece no envelhecimento, tá? E aí, depois, amanhã, eu tenho uma proposta totalmente prática. Então, eu vou fazer igual eu fiz de terapia capilar. A gente vai receber a modelo, em média, às 6h30 da tarde aqui no Instituto. O Elias, que é meu assistente, estava comigo na semana retrasada como modelo. Ele vai preparar a pele da paciente, então vai higienizar, vai anestesiar com anestésico tópico. A gente vai mostrar algumas propostas de anestésicos tópicos para vocês também. Para a gente começar a aula nesse horário, 7h10, 7h15, e aí eu vou fazer 4 propostas diferentes de geração de lesão. Então, a gente vai fazer microagulhamento, a gente vai fazer jato de plasma, a gente vai fazer a intradermo pressurizada e a intradermo clássica, tudo usando a Refirm Press. Mas para eu chegar, né, na maturidade dos protocolos que eu vou apresentar para vocês amanhã, para a gente falar isso com mais propriedade, para a gente ver isso com mais propriedade, eu tenho que falar de anatomia e fisiologia, então eu quero revisar alguns conceitos, sim, que para mim são extremamente importantes quando a gente quer trabalhar com rejuvenescimento. E se vocês quiserem já uma dica para começar essa aula não existe tratamento para volumização ou para rejuvenescimento facial que não tenha terapia combinada, que não seja uma combinação de terapia. Faço em mim, Débora. Eu faço a mescla em mim. Inclusive, eu vou contar a história já para vocês, peraí. Não existe essa proposta, tá? Então, um único recurso, eu vou fazer microagulhamento só para rejuvenescimento. Você vai demorar muito para chegar num trabalho legal de volumização. Isso é fato. Todo mundo que trabalha muito tempo com rejuvenescimento trabalha com terapia combinada. Então, nós temos que agregar nos nossos tratamentos. Em cada paciente que entra aqui para fazer rejuvenescimento, eu faço pelo menos 3 terapias de uma única vez, numa única sessão. Porque aí eu otimizo os meus resultados e os nossos pacientes hoje, eles são imediatistas. Então, há 5, 7 anos atrás, eu vou chutar, vai colocar isso mínimo aí, né? Nós tínhamos pacientes que gostavam de vir para a clínica de estética para fazer um trabalho de rejuvenescimento, mas era para conversar, era para se cuidar, era para ter aquele momento fora da caixinha ali, né? Enfim, a gente tinha isso como um fator determinante na estética. Então, a gente conseguia trabalhar aí 15, 20 sessões para chegar até um rejuvenescimento, ou um trabalho de volumização, no caso. Hoje, os pacientes são imediatistas. Tu que não deu um resultado em 2, 3 procedimentos para ele, não, que você não presta. Seu trabalho não presta, porque a fulana faz melhor. E nós entramos na era dos injetáveis. Isso é fato, não vai voltar, tá? Eu acredito que vá equilibrar, porque eles vieram como uma proposta de boom, de milagre, e no final a gente sabe que não existe. Para quem é profissional da área e está há muito tempo junto comigo nessa área, sabe que o milagre não existe. Então, o milagre dos injetáveis que está sendo vendido aí por vários profissionais, ele também não existe. Para a gente ter uma pele saudável, bonita, para retardar envelhecimento, para ganhar volumização facial, pescoço, colo, que é onde mais incomoda, e mão, né? Que é onde incomoda os nossos pacientes, a gente tem que trabalhar terapia combinada e a gente tem que ter disciplina. E aí, aproveitando a pergunta da Débora aqui, sim, Débora, eu faço aplicação da Refirm Press, como eu faço várias coisas. A Tati teve aula comigo, então eu já contei essa história. Eu sou paciente bariátrica, então, para quem nunca teve aula comigo, nunca me ouviu falar, não me conhece, meu mini currículo está aí à disposição de vocês, né? Então, está espelhado. Eu sou esteticista de formação, tenho algumas pós-graduações na área.
Para ir pós-operatório, que é meu maior nicho de atendimento hoje. Depois eu sou mestre em biofotônica, em laser para ciência da saúde. Fiz também uma especialização em cuidados paliativos e terapia de dor, porque eu percebi que só a estética para os meus pacientes não funcionava. Eu tinha que cuidar, eu tinha que melhorar a estima, eu tinha que trazer qualidade de vida, e isso conta aí pelo menos 40% dos nossos atendimentos. Então, eu fui procurar uma forma de ajustar, né, os meus atendimentos. Hoje a nossa população ela é feita de pacientes crônicos, então a maioria das mulheres que vai procurar vocês para fazer um atendimento de volumização facial acima dos 35, 40 anos tem uma doença crônica, isso é fato, a nossa, né, o padrão populacional mudou, a gente tem muito, né, uma grande porcentagem da população que apresenta doença crônica, e aí eu fui procurar esse tipo de pós-graduação para eu abrir a minha mente e trazer a estética mais para a área da saúde, porque só a estética por estética estava ficando muito pequenininho para mim. Eu já não conseguia cuidar das pessoas como eu queria cuidar. Então, essa foi a minha última pós-graduação. Até sugiro vocês, eu escrevo bastante, então eu tenho bastante artigo publicado na área. E aí, se vocês entrarem no meu site, acabei de colocar aí o endereço para vocês, vai ter uma página lá, uma aba que está escrito assim, ó, sobre mim. E aí lá tem todos os artigos que eu já publiquei, inclusive falando sobre o papel da estética na melhoria da qualidade de vida, autoimagem, autoestima do paciente crônico, que é a faixa de pacientes que vocês vão trabalhar quando a gente fala de volumização facial. Difícil uma menina, apesar que não, tá, gente? Porque o mundo mudou também. Às vezes eu recebo aqui meninas de 18 anos querendo fazer o botox preventivo, 17 anos querendo fazer o botox preventivo, ou fazer botox para arquear a sobrancelha, né? Enfim, então mudou muito a população e todo mundo que a gente atende. Mas, salvo essas exceções, grande parte das mulheres e homens que vai procurar vocês para fazer volumização facial, para trazer contorno facial, para melhorar contorno facial, uma população mais madura, né? Então, acima dos 35, 40 anos. E aí a gente tem que observar essa pessoa no todo, no holístico. Ela realmente quer melhorar o contorno ou ela está procurando uma válvula de escape, uma fuga de algo que está acontecendo internamente? Quando a gente começa a abordar o nosso paciente dessa forma macro, os resultados mudam também. Então, é uma dica aí que eu deixo para vocês, tá? Então, eu sou hoje professora em vários lugares. Eu fui professora na Universidade 9 de Julho durante 9 anos, na Uninove, saí de lá. Hoje eu dou aula só em pós-graduação, eu não estou em mais nenhuma graduação, porque ela realmente me consumiu e consumiu todo o meu tempo, e aí eu hoje me dedico quase que 100% aqui ao Instituto. Mas eu dou aula em várias pós-graduações no Brasil inteiro, e estou com a Dermari também tem um tempinho. A gente desenvolve esses cursos. Pessoal, tem mais alguém com o microfone aberto? Vou pedir para fechar, por favor. A gente desenvolve cursos, a gente desenvolve produtos. Eu tenho um produto que eu fiz os testes clínicos e que a Dermari lançou a partir das minhas experiências, que é o Avolumar para terapia capilar. E aí nós fomos estreitando as nossas relações. E a Kika me mandou o Volume Press, o Refirm Press tem alguns meses aí eu comecei a testar em mim. Falando um pouquinho da Lidiane pessoal, eu sou paciente bariátrica, eu me submeti à cirurgia bariátrica há 5 anos e eu perdi no total, perdi não, que eu não quero achar, 68 quilos. Então, eu sou uma paciente que tinha um histórico grande de flacidez facial, justamente pela quantidade de peso que eu perdi durante o pós-bariátrico, né? Então, os primeiros 2 anos aí, eu eliminei 68 quilos, a minha linha da mandíbula, a minha região malar cedeu, porque eu perdi as bolsinhas de Bichette, né? Que são aquelas, ou bolas de Bichette, que são aquelas bolinhas de gordura que são responsáveis por sustentar a nossa região malar, aqui a linha do zigomático. Perdi isso, então acentuou muito o meu suco nasogeniano,
Eu fiquei com a famosa, acentuou também a minha pálpebra, né? Então, minhas olheiras, minha pálpebra inferior ficou muito perceptível. E mudou também um pouquinho a linha da minha mandíbula, também cedeu, eu tinha uma sobra de pele bem significativa na região da linha da mandíbula, pescoço também, né? Enfim. E aí, quem me conhece sabe que desde 2018 eu luto para melhorar, para tirar aquela cara de doente, e graças a Deus eu consegui. Foram vários procedimentos, mas a intradermoterapia, o uso de mesclas, foi muito importante em todo esse trabalho de reestrutura do meu rosto. Quando eu operei em 2018, a minha linha da mandíbula, a minha linha do zigomático cedeu, né, minha região malar, e aí eu fui procurar uma parceira para fazer o preenchimento nessa região. Porém, eu não tinha ancoragem, porque eu não tinha mais bolsa de bichete, enfim. Essa profissional, ela fez o preenchimento, então ela preencheu com ácido hialurônico reticulado, ele pesou e ele cedeu, ele caiu. E ele trouxe a minha linha, minha região malar, mais para baixo ainda. Eu fiquei mais infeliz do que eu estava antes. A minha cara ficou mais de doente ainda. E aí, a partir daí, eu comecei junto com ela, claro, a gente começou a estudar formas para melhorar essa ancoragem, para que quando ela fizesse um novo procedimento, um novo preenchimento, esse preenchimento não cedesse. E uma das formas que a gente usou para fazer isso e que realmente me trouxe uma ancoragem muito legal nessa região malar foi a intradermo. Com mesclas, na época não era a Refirm Press, porque ela não existia ainda, mas a gente usou fatores de crescimento, muita condroitina, DMAI, para poder levantar essa região. Então, ela foi aplicando, fazendo essas mesclas, né, com altas doses de fatores de crescimento. Eu ganhei ancoragem nessa região e aí a gente preencheu. E aí o preenchimento, o ácido hialurônico encheu de água, pegou peso, mas eu consegui, ele ficou na região que ele tinha para ficar. E por último, para finalizar, que foi a cereja do bolo, eu conto essa história para todo mundo, eu fiz o fio especulado, o fio de sustentação, e aí realmente foi o procedimento que me deixou mais feliz. O fio sozinho teria dado esse contorno, essa melhoria no contorno? Não, é porque foi uma associação de coisas. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? A gente só fez tradicional, Débora. No meu rosto, eu só faço intradermo tradicional. Eu vou explicar, na hora que a gente vai falando dos procedimentos, eu vou falar um pouquinho sobre a pressurizada e por que hoje eu não utilizo mais. Já utilizei bastante, mas hoje, para mim, a pressurizada não é um bom negócio, tá? Mas eu vou explicar. Tem pessoas que fazem trabalhos sensacionais com a pressurizada, tem toda a minha admiração, mas para mim ela não funciona. Ela é funcional, eu vou ensinar vocês a fazerem. Ela vai carrear o princípio ativo, ela vai fazer o drug delivery, ela vai levar a mescla para onde tem que levar. Porém, a chance de intercorrência com ela na face é alta. Então, eu estou falando isso para vocês porque a gente está num curso e eu estou aqui para disseminar conhecimento, principalmente da parte prática. E porque aqui, cá, o pessoal da Demari me deixa muito à vontade para eu falar o que eu bem entender. Por isso que eu dou curso para eles. A chance de intercorrência é muito alta. Vocês vão ver amanhã que a gente perde um pouco de produto quando a gente está trabalhando com a pressurizada. As canetas são caras e os insumos para utilizar as canetas pressurizadas também são caros. Ah, Lidiane, eu uso tudo do AliExpress. Aí é uma outra história, né? Você está trabalhando com material sem Anvisa, trabalhando com caneta sem Anvisa, a conta e risco é só sua, e se der um ruim, você está lascado. Aí pode ser que o procedimento fique mais barato. Mas para usar uma caneta que tenha Anvisa, os insumos com Anvisa, acaba que o valor investido para cada sessão com pressurizada é muito alto. Então, não tem custo-benefício, a chance de intercorrência é grande e a gente acaba perdendo o princípio ativo também. Por isso que hoje, para mim, a intradermoterapia pressurizada não é negócio.
eu usei durante 1 ano e meio, a caneta que eu vou dar aula para vocês é minha, eu comprei, paguei 2.800 nela na época, comprei todos os insumos, eu sei mexer, eu gosto, eu acho legal, eu acho uma prática muito legal de fazer, de verdade, mas quando a gente passa isso para prática clínica, rentabilidade, chance de intercorrência, a tradicional ela ganha a perder de vista. Vamos combinar que a pressurizada só veio forte para o mercado da estética porque acreditava-se que a esteticista inicialmente, tá? Tô falando de uma categoria porque é a minha e eu conheço bem a história, mas tem outras categorias também da área da saúde que o conselho não indica fazer o injetável, né? A agulha. Então, para esteticista, até 2017 aí, era um tabuzão, não pode aplicar injetável, não pode aplicar injetável, injetável não pode, agulha não pode, agulha não pode, agulha não pode. Acredito que porque a categoria não ia atrás dos seus direitos, enfim, falta de conhecimento mesmo, isso foi entrando na área, entrando na área, entrando na área, e deixando um campo muito fechado para outras áreas. E aí, as empresas que vendem, que fizeram equipamento de pressurizada, viram isso como um nicho de negócio. Meu, se elas não podem invadir, se elas não podem injetar, elas podem pressurizar. É um equipamento de pressão. As pressurizadas, não sei se vocês sabem, elas foram criadas para, por exemplo, aplicar glicose, né, para diabéticos, para fazer a aplicação home care mesmo. É uma forma, um dispositivo que, como não tem invasão, como não tem agulha, ele era indicado para ser utilizado em casa pelo próprio paciente. E aí eles foram adaptando essas canetas para trazer para pressurização. E aí veio para a estética. Eu tive muitas intercorrências, não minhas, eu nunca tive, graças a Deus, mas várias alunas tiveram, desde mancha, hipercromia causada pela pressurização, até coisas mais graves como lesão, hematomas duradouros, 15, 30 dias, né, em região dos olhos por conta da pressurização. Eu tive aqui num curso, minha irmã foi modelo num curso que eu dei de pressurizada aqui no Instituto, e ela ficou 20 dias com um hematoma, a aluna pressurizou uma mescla na região dos olhos dela, e ela ficou 20 dias mais ou menos com esse hematoma. Quando ela chegou no trabalho no dia seguinte, as enfermeiras, ela é minha irmã é enfermeira, as enfermeiras que trabalham com ela queriam denunciar meu cunhado porque acharam que ela tinha sido agredida. Então, só para vocês entenderem, sorte, minha irmã, ela veio como voluntária, ela assinou um contrato de voluntário, onde no contrato ficava bem claro que poderiam acontecer intercorrências, e aí a gente levou numa boa, inclusive hoje a gente dá muita risada, o hematoma foi embora, não trouxe maiores intercorrências, né? Enfim, ela vinha aqui, a gente drenava, aquilo foi viabilizando, o sistema linfático foi absorvendo e deu tudo certo no final. Mas quando a gente fala de um paciente que paga para fazer esse tipo de procedimento e que às vezes não tem o entendimento da minha irmã, é complicado, tá? Então, fechamos pressurizado, deixa eu só terminar aqui de falar com vocês sobre a intraderma. No meu rosto, nós utilizamos a intraderma tradicional, depois nós fizemos o preenchimento e, por último, nós fizemos o fio de sustentação. Eu tô com o fio tem 1 ano e pouquinho, né? Ele vai sendo reabsorvido, eu já vou fazer novamente, porque agora eu fiquei uma viciada em fio. Mas o meu resultado, ele deu certo por vários fatores. Primeiro que a gente pensou realmente na harmonização facial e não na endemonização facial. Eu queria o meu rosto com os meus contornos, tudo dentro do normal, né? Tudo dentro do equilibrado. Eu só queria melhorar a minha região malar e melhorar a minha linha da mandíbula. Isso tem que ficar muito claro. Então, quando a gente pensa num paciente para fazer um trabalho de volumização, não é para encher o paciente de condroitina, por exemplo, de mescla, para distorcer a forma, não, do rosto, né? É para melhorar. Então, envelhecer todo mundo vai, não tem jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. E o meu trabalho só deu certo porque a gente trabalhou várias terapias combinadas. Eu tenho um home care, eu faço um home care, o meu skin care
ele é quase um ritual. Então, se eu tiver que acordar 40 minutos mais cedo, vou sair de casa às 5:30 da manhã. Se eu tiver que acordar 10 para 5 para não sair sem o meu home care, é isso que eu vou fazer. Eu tô sem 1 grama de maquiagem aqui, eu só passei um batonzinho para poder entrar mais legal no vídeo com vocês. O meu skincare, ele é um ritual diário. Eu levo muito a sério. Então, eu tenho um sabonete especial, eu tenho um tônico que eu uso todos os dias. Eu uso muito anti-aging 2 vezes ao dia. Então, eu tenho um anti-idade que eu uso pela manhã e eu tenho um anti-idade que eu uso à noite. Eu tenho um filtro solar específico para minha pele que já faz uma selagem, né? Impede que a água da pele evapore, é um ritual. Então, já começa pela disciplina do paciente. Isso é importante, a gente despertando neles. É claro que você não vai, né? A pessoa chega lá, você começa a falar, tem que usar 80 produtos, ela não vai usar. Mas a gente devagarzinho, em doses homeopáticas, tem que ir colocando um skincare específico e de resultado no dia a dia desse paciente, porque senão a gente não vai atingir o resultado que a gente quer. A gente atende o paciente 1 vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, e aí tem que ter uma manutenção. Se essa manutenção não acontecer em casa, você não vai fazer milagre, porque você está batendo e ele assopra, né? É um dia da semana com tratamento específico e o restante sem nada. Tem muito paciente que vem para a gente que sequer usa um filtro solar, o básico, e usa o Lux Luxo, né? O Dove em barra como sabonete. Então, despertar isso também é uma coisa que a gente precisa fazer. Outra coisa que eu faço bastante, eu suplemento. Então, eu uso o X-Nutriment, o Verisol, o Pepten, que são os peptídeos de colágeno, desde antes de eu operar. Então, eu faço a minha suplementação nutracêutica desde antes de fazer a cirurgia. E isso, claro, contribuiu efetivamente para a qualidade da minha pele hoje. Eu não tenho nenhuma cirurgia plástica depois da bariátrica. Só quero botar um peitinho, dividindo aqui com vocês, porque peitinho não tem jeito, a gente não consegue melhorar. Então, eu só quero um pouquinho de peitinho. Mas o restante, eu consegui sanar e consegui melhorar na estética. Então, um skincare, que foi feito de nutracêutico e de tópico, e a visualização mesmo, a preparação dessa pele. Então, o uso dessas mesclas para depois eu entrar com um injetável mesmo, né? Com preenchimento e com fio de sustentação. Então, olha como a terapia combinada ela é de extrema importância para a gente trazer resultados para o nosso paciente. E não adianta, o milagre não existe. Tem um monte de gente com a cara cheia de botox e horrível. A pele desidratada, escamando, feia, velha, bem velha mesmo, só não mexe o terço superior da face. Fica mais feio do que bonito, porque aí fica parecendo aquelas bonecas de plástico e a pele continua sem vício, sem vigor, sem nada de interessante. É isso que eu queria dividir com vocês hoje, nesse primeiro pedacinho da aula, que a gente vai falar sobre anatomofisiologia. E já deixando para vocês aí a minha experiência, tá? Tem que ter um bom skincare, tem que avaliar bem a pele. A intradermo ou o microagulhamento ou o jato de plasma, independente da tecnologia, da terapia que vocês escolherem para gerar lesão nessa pele, tem que vir acompanhada de 40 minutos o quê, Sandra? Eu não entendi. Tem que vir acompanhada de um bom produto, por isso que a gente vai falar da Refirm Press aqui, né? Dentro dessa mescla, eu tenho vários princípios ativos que vão atuar na volumização a curto e a longo prazo. Então, eu tenho um produto que vai trazer para a pele uma melhora global, universal. Não é só aquela volumização efeito Cinderela. A linha some naquela hora e aí daqui a pouco ela aparece novamente, né? O ácido hialurônico de alto peso molecular, ele faz isso. Você passa um produto como esse, ele preenche na hora, porque ele tem a capacidade de atrair moléculas de água, mas depois que a pessoa tomou banho, essa linha
vai embora. Não estou falando que ele é ruim, ele é ótimo, mas não para usar sozinho. Para usar sozinho, ele se torna um princípio ativo efeito Cinderela. Agora, quando a gente usa esse ácido hialurônico associado a indutores de colágeno, princípios ativos que realmente vão fazer, vão melhorar a qualidade dessa pele, vão fazer com que o fibroblasto sintetize mais colágeno, aí sim a gente tem uma resposta interessante. Por isso que a gente escolheu a Refirme Press para falar com vocês e também para fazer a prática clínica, ok? 40 minutos, Sandra, não entendi. Você pode explicar para a gente? Você precisa de 40 minutos? Eu não entendi. Ou eu já falei 40 minutos sobre minha vida? Eu não entendi. Respondendo aqui uma pergunta, ó. Rosana, a aula vai para vocês depois pela Amanda, tá bom? Então você pode ficar tranquila que a gente está gravando. Essa aula está sendo gravada de hoje e de amanhã, e aí a Amanda já faz o repasse para vocês, tá bom? Então, se não tiver, você vai conseguir ver a prática clínica sem maiores problemas. Bom, vamos lá, então, fazer uma rápida revisãozinha aqui sobre a pele, ensinar um pouquinho da missa, né? Trocar, também troco, eu aprendo muito com vocês também. Quando a gente fala de anatomofisiologia e histologia da pele, nós dividimos pele hoje em duas camadas, epiderme e derme. O tecido subcutâneo ele já fez parte integrada, ele era a hipoderme, terceira camada da pele. Hoje ele não é considerado parte integrante da pele, tecido tegumentar, ele não faz mais parte, mas ele é importante, né? Então, quando a gente fala de tecido adiposo, tecido subcutâneo, principalmente no que diz respeito ao ângulo facial, né, as dimensões faciais, ele é muito importante. Tanto que quando a gente vai perdendo esse tecido subcutâneo, essa gordura na região do rosto, tende-se a aparecer as linhas de expressão. Foi o que aconteceu comigo. Então, ele não é mais parte integrante da pele quando a gente fala em anatomia, mas ele é sim de extrema importância para manter tudo em riba, né? Tudo em pé. Conforme a gente vai ficando mais velho, é comum que o tecido adiposo do rosto vá diminuindo sua densidade, assim como a derme, é um processo de envelhecimento, como, né, fisiológico. E no corpo a gente vai ganhando, né, tecido adiposo. Eu não entendi nada, né? É uma fisiologia estranha, né? Onde a gente não quer ganhar, a gente ganha, e onde a gente quer perder, não quer perder, a gente perde. Então, basicamente, é isso que acontece. Mas vamos falar então um pouquinho sobre a anatomia. Não. Quem perdeu a terapia? Ah, tá. A Amanda está respondendo vocês aí. Quando eu falo em anatomia, divisão, vamos falar um pouquinho primeiro de epiderme. A epiderme é uma camada em que nas regiões mais grossas ela tem a espessura de uma folha de sulfite. Então, é uma camada muito fininha, formada basicamente por queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel, que fazem parte do sistema imunológico da nossa pele. Mas se vocês perguntarem para mim assim, qual que é a célula em maior quantidade na epiderme? Eu vou dizer para vocês, os queratinócitos, seguido dos melanócitos. Então, o queratinócito é a célula responsável por dar origem à proteína específica da nossa epiderme, que é a queratina, que é o ponto, é a proteína responsável pela proteção e por formar esse escudo, essa barreira chamada epiderme, que é o maior órgão do corpo humano e protege os nossos outros órgãos, né? Então, é o que diferencia a parte externa da parte interna, é o que modula, né, o meio externo do meio interno. Os melanócitos, por sua vez, são as células responsáveis por dar cor à nossa pele. Então, a partir de uma predisposição genética, você tem uma cor de pele, uma cor de cabelo, e tudo isso é modulado pelo senhor melanócito. Ele vai fazer a quantidade de melanina e o tipo de melanina de acordo com a sua predisposição genética.
Então, só relembrando, em fototipos mais baixos, fototipo 1, 2, a gente tem uma predominância de feomelanina, que é a melanina amarela, a avermelhada, né? Característica dos ruivos aí, dos loiros. E a partir do fototipo 3, aqui para a pele brasileira, a gente tem uma predominância da eumelanina, que é a melanina marrom, a preta. Basicamente é isso que a gente tem. Como é que funciona o tempo, né, o protocolo de renovação da epiderme? A sua pele é programada, uma pele saudável é programada, né, uma epiderme saudável é programada para renovar de 28 em 28 dias. Então, dentro desses 28 dias acontece um processo em escala dos queratinócitos sendo feitos e multiplicados na camada basal até que eles cheguem à camada córnea. Então, se a gente contar subcamadas da epiderme, né? As camadas da epiderme, a gente vai ter camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. E na palma da mão e na planta dos pés, a gente tem uma camada intermediária aí, que é a camada lúcida. Então, para a palma das mãos e para as plantas dos pés, ficaria camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. E para cada uma dessas camadas, o queratinócito vai apresentar uma forma diferente, ele está numa etapa da vida dele diferente. Ele tem 28 dias para passar por todas essas camadas, até que ele seja retirado pela renovação fisiológica lá na camada córnea no final deste ciclo. Então, na camada basal é onde acontece a mitose dos queratinócitos, eles se multiplicam, 2 viram 4, 4 viram 8, 8, 16, assim sucessivamente. Quando a camada basal está cheia de queratinócitos, eles começam a subir de camada. E aí eles passam pela camada espinhosa, onde eles vão afunilando e perdendo água no citoplasma, e aí eles já começam a virar uma célula mais queratinizada, vai tendo mais queratina do que água. Passado da camada espinhosa, eles vão para a granulosa, onde os queratinócitos parecem aquelas mamonas, né? Eles ficam cheios de pontinha. Nessa camada, a gente tem dois fatores importantes fisiológicos que acontecem na camada granulosa. Primeiro, é nessa camada que o melanócito transfere a melanina para o queratinócito. Até a camada granulosa, o queratinócito é uma célula transparente. A partir dessa camada, na camada granulosa, é que os queratinócitos fagocitam a melanina, e aí eles têm cor, eles ganham cor. E o segundo fenômeno importante que acontece na camada granulosa é que é nessa camada que o queratinócito perde o núcleo, se transforma em célula anucleada, que vulgarmente a gente chama de célula morta. E aí, quando esse queratinócito chega na camada córnea, ele já chega pigmentado, então, com uma coloração, de acordo com a predisposição genética do indivíduo, ou fatores, enfim, meio ambiente, tem várias coisas que podem alterar esse tipo de melanina que está sendo sintetizada, e as células já chegam anucleadas, chegam literalmente mortas. É onde acontece a renovação na camada córnea. Quando a gente fala esfoliar, fazer um peeling para retirada de células mortas, é justamente para retirar o excesso de células mortas na camada córnea. Essa é a fisiologia básica que eu queria passar para vocês. Gena epiderme é importante para a volumização? Muito. Se eu não tiver uma epiderme saudável, eu não tenho uma derme saudável. Porque uma camada é totalmente dependente da outra. A derme depende da epiderme, porque é ela quem faz o escudo, é ela quem modula todo o meio externo, e aí se eu tenho uma epiderme saudável, automaticamente eu tenho uma derme saudável, e em contrapartida, eu só consigo todo esse processo fisiológico acontecendo, dessa renovação epidérmica, porque eu tenho a derme, porque a epiderme, ela é avascularizada, essa primeira camadinha que a gente está conversando aqui. Ela não tem água, ela não tem nutriente, ela não tem sangue. Toda a nutrição da epiderme vem da derme.
Então, uma camada é dependente da outra. Eu não consigo uma volumização interessante, eu não consigo um trabalho de volumização interessante se eu não tiver uma epiderme saudável. E aí eu tenho que falar para vocês, antes da gente passar para a próxima etapa, sobre selagem de epiderme, né? Então, usar um filtro solar e produtos que tenham ativos oclusivos, que evitem a perda de água na epiderme. Dessa forma, a gente melhora a qualidade da derme, evitar agentes muito químicos na pele, então evitar reações alérgicas nessa pele, e aí a gente vai ter como resposta uma derme mais saudável. Quem está falando isso não é a Lidiane, quem está falando isso são os vários estudiosos hoje que adicionaram a corneoterapia nos seus tratamentos. Quando eu melhoro a camada córnea, quando eu melhoro a epiderme, eu automaticamente tenho um trabalho de rejuvenescimento, né, ou de retardo do envelhecimento na derme também, ok? Aqui, ó, eu tenho a epiderme e a derme bonita. Saindo da epiderme aí, olha a epiderme, esse corado em rosa mais escuro, e a parte de cima é a camada córnea, que já são as células anucleadas, né? Aqui embaixo a gente tem as nucleadas, então eu tenho os vários núcleozinhos lá, as células na camada basal vivinhas, e aí quando elas chegam na camada córnea, elas se assemelham à escama, porque é isso que elas são mesmo. Elas são um material de proteção, essa queratina protege a nossa pele contra o meio externo, tá? Ele protege o nosso corpo, os nossos órgãos e protege a nossa derme também contra o meio externo. E aí abaixo eu tenho a derme, que basicamente é feita de fibroblastos, que são as células responsáveis por sintetizar quase que 100% de tudo que tem na derme. Colágeno, elastina, reticulina e as glicosaminoglicanas e as proteoglicanas, que são açúcares especiais da nossa derme, que tem como função o entumecimento, né? O preenchimento. Eu brinco que a derme é uma parede de tijolos. Então, a gente tem o colágeno, ele fica disposto na vertical, então ele é uma fibra, uma proteína em dupla hélice, né? Como se ele fosse as ancoragens ali. Nós temos a elastina, que fica disposta na horizontal, então o colágeno na vertical, e a elastina na horizontal, porque ela é responsável pela viscoelasticidade dessa pele, a capacidade da nossa pele de ir e vir. Aí a gente tem a reticulina, que é como se fosse uma corda que amarrasse o colágeno na derme, assim, tá? Para o couro cabeludo, a reticulina funciona de outra forma. Mas para a derme, a reticulina é como se fosse uma corda que liga o colágeno na elastina. Então, ó, vertical, horizontal e tá tudo amarrado. E o resto? Se eu tenho uma parede dessa forma, né? Todos esses tijolinhos horizontais e verticais amarradinhos, mas eu não tenho cimento para grudar tudo isso, primeira chuva, minha parede vai cair. O ácido hialurônico, porque é a glicosaminoglicana mais conhecida de vocês, mas a gente tem outros tipos. Então, as glicosaminoglicanas e as proteoglicanas são o cimento dérmico. É eles quem mantém toda essa parede, toda a estrutura de tijolos ligados, tá? Então, é o que faz a cola mesmo dérmica. E eu vou ter uma resposta negativa da minha pele se eu perder colágeno, se eu perder elastina, se eu perder reticulina e se eu perder as glicosaminoglicanas. Então, independente do que se perde, eu perco a ancoragem, eu perco a qualidade da minha derme. O envelhecimento cronológico ou o envelhecimento precoce, né, o fotoenvelhecimento, ele causa alterações na derme. Então, eu tenho, para uma pele envelhecida, uma redução da qualidade e da quantidade de fibras de colágeno, decresce, tanto em quantidade quanto em qualidade. Eu tenho a diminuição de fibras elásticas e de reticulares também, e eu tenho uma diminuição intensa de glicosaminoglicanas.
principalmente do ácido hialurônico, que é o açúcar que vocês mais conhecem na derme. É por isso que a gente preenche. É por isso que sempre que a gente faz um trabalho de volumização, a gente visa aumentar a quantidade de glicosaminoglicanas na região de ácido hialurônico e de outros açúcares dérmicos, ok? Basicamente, é assim que a gente divide, então, epiderme e derme. Uma vai sempre ser dependente da outra, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui já falei sobre isso com vocês, então eu tenho aqui uma base sobre a epiderme, né? Então a gente tem na epiderme os queratinócitos, os melanócitos, e aí a gente tem as células de Merkel e as células de Langerhans, que fazem parte do sistema imunológico da nossa epiderme. Sempre que eu tenho um agente agressor na superfície, quem recebe a mensagem de que tem alguma coisa errada são as Merkels. São elas que desencadeiam os sinais cardinais da inflamação. Isso é importante a gente falar também, porque quando a gente fala de intradermo, por exemplo, de jato de plasma ou de microagulhamento, a gente tem um processo de lesão sendo fabricado, induzido ali na pele. Então, a partir do momento que eu faço um microagulhamento, por exemplo, o que eu tenho como resposta? Sinais cardinais da inflamação: dor, calor, rubor e edema. Quem manifesta, né, quem manda a mensagem para o sistema imunológico de que tem alguma coisa agredindo a superfície é a Merkel. Então, é ela quem desencadeia, responsável por desencadear esses sinais aí que me fazem, né, perceber, ou que fazem a pessoa perceber que a pele está inflamada, que ela foi lesionada e que o sistema imunológico vai começar um processo de reparo. E a Langerhans, ela faz parte do nosso sistema imune adaptativo da epiderme. Então, ela é a célula apresentadora de antígeno. É ela que apresenta para o sistema imunológico, ó, isso aqui está fazendo mal ali naquela pele. É por isso que às vezes a gente usa um sabonete durante anos e um belo dia você vai tomar banho e você está com alergia daquele sabonete. Ele vai lesionando, né? Então, é o que a gente chama de imunidade adaptativa. Ele vai agredindo, agredindo, agredindo. Um dia a Langerhans pega e fala: ó, isso aqui faz mal. E aí a gente tem como resposta uma alergia, enfim, liberação de histamina aí de prostaglandina, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, então, belezita. Deixa eu ver aqui que eu não falei. Falei de tudo. Revisão básica de anatomofisiologia. E aí a gente tem a classificação segundo Glasgow, que é importante também para o nosso conceito aqui em volumização facial. Glasgow foi um estudioso que classificou os níveis de envelhecimento da pele em 4. Nível 1, 2, 3 e 4, ou Glasgow 1, 2, 3 e 4, sendo que o Glasgow 1 ele tem início ali a partir dos 25 anos para uma mulher, para o homem demora um pouquinho mais, por conta da testosterona, eles envelhecem mais tarde. Tem exceção, mas a regra é essa, tá? O homem envelhecer mais tarde que a mulher. Que ótimo, que legal. Mais uma coisa que eles têm vantagem, né? Eles emagrecem rápido, enfim, tem um metabolismo mais acelerado e eles também demoram mais para envelhecer. E a estética era um campo da mulher, né? Então, a gente estudava-se muito o envelhecimento na mulher. É que hoje isso mudou, vocês vão ter vários pacientes homens, tem muito paciente que me procura que começa com terapia capilar e quando vai ver está fazendo rejuvenescimento, entre outras coisinhas mais. Mas, enfim, quando Glasgow estudou, falar em estética, em qualidade da pele, era quase que 100% uma área para a mulher. E ainda, né, a gente ainda tem muito mais mulher do que homem procurando esse tipo de tratamento. Então, ele avaliou na mulher. Dos 25 aos 35 anos aí, para o envelhecimento cronológico, a gente tem os primeiros indícios de envelhecimento da pele quando diz respeito à face, pescoço e colo, né? Então a gente já começa a perceber uma pele mais frouxinha, um colágeno com menor qualidade, mas ainda não tem, né? Tem uma linhazinha fina ali, outra linhazinha fina acolá, geralmente região dos olhos, que é a primeira região que cede, porque a epiderme é muito fininha, ó. Se o envelhecimento fosse uma característica só dérmica e só de gordura e muscular, como algumas pessoas abordam,
A primeira região que ia ceder não era a periocular, né? Não era a pálpebra superior e inferior. É porque nessa região, como eu tenho uma menor proteção, porque a epiderme é mais fininha, é a primeira região que cede. Ó, que importante a gente entender de epiderme também quando a gente fala de volumização, tá? A partir dos 40, 35, 40 anos, a gente já vai indo para um Glosgal 2, onde a gente já tem linhas superficiais, um processo de flacidez mais acentuado, a gente já tem uma mudança na modelagem, na mandíbula, né? Então a mandíbula vai perdendo aí a sua, a sua originalidade, né? Já tem uma pele aí que a gente chama de apitose acentuada nessa região. A partir do Glosgal 3, nós temos as linhas mais profundas, os sulcos, as rugas, efetivamente, uma pele bastante flácida, que já perdeu toda a ancoragem, que já não tem mais a linha, não se vê mais a linha da mandíbula, né? Porque a gente tem a pirâmide invertida, então, até os 25 anos, né, os estudiosos falam que é isso aqui. A gente tem essa área temporal mais larga e o mento mais fininho, e aí, conforme a gente vai ficando mais velha, isso vai mudando, né? A pele vai cedendo por ação da gravidade e também por essa diminuição aí da formação de colágeno pelos fibroblastos e redução aí do trabalho dos fibroblastos em derme, redução de gordura, perda do tônus muscular, tudo isso vai contribuindo para a pirâmide inverter. E aí, a partir do Glosgal 3, a gente tem efetivamente um processo acentuado de envelhecimento da pele, com rugas, com sulcos mais profundos, conforme mostra a imagem aí. No Glosgal 4, a gente já está encaminhado para aquela pele de pergaminho. Então, a derme já reduziu bastante em volume, ela já ficou bem fininha. O tecido adiposo da região, para uma mulher aí a partir de 65 anos, ele também já reduziu em espessura. A musculatura, se essa mulher não fez um trabalho de ginástica facial, enfim, não teve os cuidados que ela deveria ter com toda a musculatura facial, ela também tem uma diminuição desse tônus, e aí, por consequência, a gente tem uma flacidez muito acentuada, perda total do ângulo da mandíbula, o zigomático cedendo, as rugas, né, os vincos, eles começam a ficar muito profundos, mais espessos, mais grossos e mais profundos, região frontal, região malar, sulco nasogeniano e uma pitose acentuada na região mandibular, que o pessoal chama aí, né? E no mento também, o pessoal fala muito da papada por conta dessa diminuição de tudo que era estrutural na face, ok? Bom, eu vou passar aqui, eu acho que eu já falei boa parte. Gente, a Rafaela não está ouvindo. Kika ou Amanda, você pode ajudar ela aí, por favor? Não tem pão já, né? Nós já falamos sobre tudo isso aqui, ó. Então, vou só passar com vocês. Os fibroblastos são os grandes responsáveis por fazer colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, todos os componentes da derme. A involução dérmica, ela acontece naturalmente, né, de forma cronológica, e também ela é acentuada pelo fotoenvelhecimento. Maus hábitos, más escolhas podem acentuar esse envelhecimento. É muito comum a gente ver uma mulher de 40 anos que, vou dar um exemplo básico, tá? Por exemplo, eu tenho primas no Paraná que trabalham na roça. Elas aparentam ter 15, 20 anos a mais na idade de pele do que elas realmente têm, porque elas têm uma interação efetiva e diária com a radiação UVA e UVB, sem a proteção necessária na maioria das vezes, sem um protetor efetivo, enfim, e mesmo que elas usassem um protetor efetivo, elas ficam muito tempo no sol. E aí elas têm o envelhecimento, características do envelhecimento, do fotoenvelhecimento, tá? O envelhecimento extrínseco.
Mas, basicamente, como que acontece a involução da derme? Degradação da matriz extracelular, então diminuição do colágeno, elastina, reticulina e glicosaminoglicanas, tanto na qualidade quanto em número, né? Diminuição das fibras de sustentação. E na epiderme a gente tem diminuição de água e diminuição da capacidade protetora. Percebem como uma está interligada na outra? E aí a gente tem um processo de envelhecimento já ali naquela pele, tá? Sempre que eu tenho esses efeitos aí, vamos falar como efeito, enfim. Belezinha. Ó, o envelhecimento cronológico é aquele que não tem como fugir. Nós nascemos envelhecendo. Então, a gente tem, principalmente a partir da menopausa na mulher, a diminuição dos hormônios estrógenos, que vai, por sua vez, diminuir a densidade de todos os tecidos e o aumento, né, a diminuição dos telômeros por ação de uma enzima chamada telomerase. E isso é fisiológico. As nossas células vão envelhecer. Não tem jeito, todo mundo passa pelo processo de envelhecimento, inclusive a pele. Todos os órgãos do nosso corpo, inclusive a pele. O que a gente faz na estética é retardar, né? É ajudar essa célula a ficar mais viva, a lutar contra a telomerase mais tempo, para não ter aí o seu DNA, o seu RNA lesionado, seus telômeros lesionados por ação dessa enzima, e aí a gente conseguir ter uma pele mais saudável e mais jovial por mais tempo. Mas o envelhecimento cronológico não tem como fugir dele, isso tem que ficar muito claro. Porque eu vejo cada profissional prometendo uns negócios, não existe, né? A gente vai envelhecer, não tem jeito. Mas a gente pode retardar isso e envelhecer com saúde, com uma pele saudável e bonita, tá bom? Tive que acessar outro navegador. Bom, vou deixar você conversando aí, Rafa, com elas. Qualquer coisa você me fala. Ela nem tá ouvindo, né, o que eu tô falando. Ela vai ver amanhã, na hora que ela for ver as aulas. As meninas vão dar um suporte lá para ela, para a gente não paralisar muito a aula aqui. E aí a gente tem envelhecimento extrínseco, que eu faço questão de falar em toda a aula que eu dou de envelhecimento. Essa foto ela ficou no portal do esteticista durante muitos anos e ela deixa muito esclarecido a diferença entre o envelhecimento precoce e o cronológico, o fotoenvelhecimento e o envelhecimento cronológico. É um caminhoneiro que tomou muito sol, principalmente do lado esquerdo do rosto, que era o lado que ficava fora da janela do caminhão, mais exposto ao sol. E aí, nesse rosto, a gente tem os dois tipos de envelhecimento. A gente tem o envelhecimento cronológico, mas a gente tem o envelhecimento provocado pelo sol, que é o fotoenvelhecimento. E aí fica bem clara a diferença entre um e o outro, né? No fotoenvelhecimento, eu tenho as linhas, eu tenho bem profundas aí, uma pele muito mais flácida, sem nenhum tipo de saúde, sem água na epiderme, realmente sem densidade, uma derme totalmente lesionada aí pelo sol. A gente fala muito do sol, mas outros fatores contribuem para o envelhecimento da nossa pele. Por exemplo, o açúcar, né? Então, quem é formiguinha, gosta muito de doce, quando eu falo de açúcar, eu tô falando de glicose, eu tô falando de carboidrato. Lidiane, então eu tenho que falar para o meu paciente não comer, não. Calma, você falar para o paciente que ela não pode mais comer açúcar, né, e que ela tem que diminuir no carbo, porque ela está fazendo um trabalho de rejuvenescimento, ela vai embora procurar outra pessoa. Nós somos condicionados ao carboidrato e ele precisa ser, a ingesta dele precisa acontecer. Mas a gente pode sim ir diminuindo da vida dessa paciente o excesso de açúcar, né? Então, para diminuir um fenômeno que é chamado de glicação, que é o fato do açúcar glicar mesmo, formar um filme nas fibras de colágeno e quebrar, tornar essas fibras quebradiças. E a gente tem como resposta o fotoenvelhecimento, o envelhecimento acentuado da pele. Então, não dá para a gente ficar falando muito sobre glicação aqui, mas é um tema que vale a pena ser estudado. Às vezes você não consegue uma resposta interessante de rejuvenescimento porque o paciente não para de comer doce, ou porque ele tem uma preferência por carboidrato e ele só come carboidrato e ele tem dificuldade de mesclar
outros tipos de macromoléculas na alimentação. Então, fica aqui minha dica: estudar também a interação do açúcar e do excesso de açúcar para a formação de radicais livres e para o fotoenvelhecimento. E aí, olha só quantas coisas podem contribuir para o envelhecimento precoce da nossa pele. Os produtos químicos, as inflamações, e aí, ó, paciente crônico, é só olhar a pele de um diabético, né? Ela parece ser muito mais velha do que ela é, e ela é amarelada, porque é o efeito glicação. O estresse, poluição, radiação, os alimentos ruins, o cigarro, enfim, tudo isso pode contribuir e contribui para lesionar a nossa pele por fazer ela envelhecer mais rápido do que ela deveria. E não necessariamente está ligado só ao sol, né? São as más escolhas, coisas que a gente escolhe durante a nossa vida que podem contribuir para isso. Bom, aí eu quero mostrar para vocês alguns tipos de flacidez que a gente tem, que a gente pode trabalhar com a mescla, com as intradermos aí, com os princípios ativos para volumização. Essa aqui é uma ptose tissular, uma flacidez de pele acentuada na linha da mandíbula, que é algo que os pacientes procuram muito hoje, né? Devolver os parâmetros, devolver a linha mesmo da mandíbula. Essa pele vai cedendo, vai ficando nessa região, e aí a paciente perde todo mesmo esse desenho mandibular, já é algo que se procura muito. Dentro das harmonizações faciais, os profissionais que trabalham com harmonização acreditam que sejam uma das maiores procuras, né? É melhorar essa linha mandibular aí, que é causada pela ptose de pele, pela diminuição da densidade da derme, diminuição da capacidade protetora da epiderme, e aí a gente tem os tecidos cedendo. Associada à flacidez de pele, nós temos também a ação muscular, que também é da gravidade, né? A gente não ajuda essa gravidade, então, quando os profissionais mais antigos falavam para mim assim, faz massagem facial, né? Liberação miofacial no rosto, eu falava, nossa, que negócio arcaico, 1900 e bolinha, isso aí não funciona. Funciona. Então, nutrir esses músculos, fazer ginástica com os músculos da face, são de extrema importância para a gente manter o tônus, né? Manter esse músculo tonificado, e aí a gente vai também evitar uma flacidez de muscular. Se meu músculo tá forte, a pele tende a ficar melhor também, né? Porque ele tá ali fazendo a estrutura dessa pele, ele tá abaixo dessa pele, abaixo do tecido subcutâneo, fazendo toda essa parte estrutural. Para músculo, não tem muito o que fazer, a gente quer paralisar o músculo, né? Para ele parar de contrair, parar de marcar. É a toxina botulínica, é o Botox, que não é a nossa praia aqui, não é disso que a gente veio falar, mas a ptose muscular, ela contribui aí para a falta de volumização na pele, e eu consigo sim, não substituir, mas melhorar uma pele que não tem mais tônus muscular através da aplicação de enzimas. Eu não consigo melhorar o músculo, mas eu consigo melhorar a derme. É o que aconteceu comigo. As bolsas de Bichette, elas não vão voltar mais. Elas retrocederam, atrofiaram, estão bem pequenininhas, mas eu consegui, através do preenchimento e do trabalho com esses princípios ativos, trazer de volta essa linha de ancoragem para a minha região malar. Então, eu substituí. A gordura está aqui? Não. Ela vai voltar? Não. Mas eu consigo, sim, substituir, melhorando a minha derme, e aí eu tenho um efeito visualmente de uma pele mais jovem, tá? E uma linha menos acentuada. Se vocês olharem as minhas fotos de 2018 no Instagram e olhar hoje, vocês vão ver, eu tenho até um antes e depois lá no meu Insta, a diferença assustadora dessa linha da minha mandíbula em 2018 e hoje, muito acentuada, a linha da mandíbula, o sulco nasogeniano muito acentuado, a linha da mandíbula sem marcação nenhuma. Se vocês olharem hoje, vocês vão ver que a gente consegue esse efeito aqui, mesmo não tendo mais bolsas de Bichette, tá bom? Meninas do Acre, printem e marquem o Instagram do Acre, hein?
Será que a Rafaela já conseguiu acessar? Vocês me dão um posicionamento aqui, por favor. Bom, aí a gente tem as respostas aí também às rugas estáticas e dinâmicas, né? Então a gente falou da pitose, que é a flacidez, como resposta do envelhecimento. A gente falou da pitose muscular, que é a flacidez dos músculos, como resposta ao envelhecimento da pele. E a gente tem as rugas, que são as estáticas e as dinâmicas. Ruga dinâmica é aquela que quando eu faço aí a contração da musculatura daquela região, ela aparece. É o que está acontecendo aqui na minha fronte. Eu não tenho botox, como vocês podem perceber. Então, todas as vezes que eu faço a contração do frontal, ela marca a linha. O botox é feito justamente para parar de marcar, né? Eu não tenho mais essa contração e aí eu não tenho mais a marcação, ok? Então, isso é uma linha dinâmica. A estática é aquela linha que mesmo que eu não faça a contração, mesmo suavizando, né, a expressão, não fiz contração nenhuma, não mudei nada, ela já aparece e a gente chama ela de ruga estática. Para ruga estática, o ideal não é só a toxina botulínica, a gente tem que gerar lesão nessa pele, que é a proposta do curso, para a gente trazer de volta a volumização para essa região. E aí, para uma ruga estática, a aplicação de uma mescla como a Refirme Press é show de bola, vai trazer respostas muito interessantes. Não que elas não possam ser associadas, eu brinco que a cereja do bolo é o Botox. Então, a gente faz todo um trabalho de volumização, utilizando nossos recursos, e aí no final, né, cerejinha do bolo para finalizar o nosso tratamento, o paciente vai lá e faz a aplicação do Botox. Se a gente entrar com essas mesclas, com a Refirme Press, por exemplo, a gente vai conseguir, inclusive, aumentar o... Gente, tem alguém com o microfone aberto? Por favor, dá uma olhada aí para mim. Tá espirrando. A gente consegue, inclusive, aumentar o tempo da toxina botulínica. Se eu tenho uma pele saudável, ela vai durar mais do que uma pele que não é saudável, que não foi tratada previamente com esse tipo de mescla, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. E aí eu não posso, já estou partindo para a finalização, aí a gente vai fazer o último tempo dessa aula, falando um pouquinho sobre essa multidisciplinaridade, né? Hoje não existe uma estética única. Aí eu vou só usar produto, aí eu vou só usar equipamento, aí eu vou só usar microagulhamento. Eu comecei a aula falando disso e eu tenho que terminar falando disso. Não tem como a gente pensar em rejuvenescimento sem usar o trabalho multidisciplinar. Preciso entender o que está acontecendo com aquele paciente. Então, tá na menopausa, a redução de hormônios estrógenos. Só isso, preciso entender. Eu tenho uma professora, ela chama Regina Gante, ela foi uma grande mentora para mim, quando eu fiz a Embi Morumbi, ela sempre tem aquele professor que muda a vida da gente. Ela me ensinou a ser esteticista. Eu sou esteticista e eu aprendi a amar a minha profissão por conta da Gante. E toda a aula que ela dava, ela falava assim, ó, você pode usar os melhores cosméticos, ir na melhor profissional e fazer um trabalho excelente, que faz um trabalho excelente, e fazer um skincare maravilhoso. Se você não estiver feliz, não adianta. A sua pele vai ser seca, feia, desidratada e você vai ficar com cara de velha. E é exatamente isso. A gente tem que pensar hoje na estética, numa estética multidisciplinar. Eu vou mais além. A gente tem que pensar numa estética interdisciplinar. Um profissional tem que estar sempre interligado no outro. Então, a paciente veio te procurar, você percebeu que eu envelheci depois que eu sofri um acidente de carro. Tem um trauma associado aí. Eu vou conseguir trabalhar esse trauma sozinha? Não vou. Eu preciso de um colega para me ajudar. E hoje, depois de 2018 lá, que a gente teve, né? 3 de abril de 2018, que a gente teve regulamentada a nossa profissão como área da saúde, hoje a gente consegue, inclusive, fazer a indicação do nosso, né, para outros profissionais. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o meu receituário, né,
que é o meu indicador aqui, e aí se eu preciso de um outro profissional, olha, eu preciso que você faça uma consulta com um endócrino. Eu tenho a liberdade de pedir isso para o meu paciente. Indicar, né, lá para que o endócrino junto comigo faça um trabalho multidisciplinar para eu entender o que está acontecendo, quais são as taxas hormonais do meu paciente, para eu chegar num trabalho efetivo. Eu consigo sim indicar, por exemplo, um psicólogo, ou se for o caso, né, primeiro a gente indica um terapeuta da psicologia e ele faz a indicação para um psiquiatra, para a gente ter esse trabalho interdisciplinar e chegar a alguma resposta. Não se faz nada mais na estética sozinho. E o que a gente tem de injetável mais indicado hoje? O Botox, né? A toxina botulínica é o injetável mais indicado hoje para volumização facial, para melhora do contorno facial, para melhora da estrutura da face. E a gente viu que ela age por diminuição de contração muscular, né? Ela paralisa a musculatura e aí tudo que contraía para de contrair, eu tenho uma suavização de todas as linhas naquelas regiões. E ela é feita basicamente para grupos musculares distintos e específicos. Não dá para fazer botox em toda a face, pescoço e colo, tá? Então, tem regiões específicas, a gente trabalha mais terço superior, labela, frontal, né? Região da linha dos olhos, para o suco nasogeniano, ela é um show de bola, mas não dá para fazer na face toda. Por exemplo, quando a gente trabalha linha da mandíbula, o Botox ele não é tão efetivo, ele não tem tanta... ele não ajuda tanto a gente assim. Teriam que ser os outros procedimentos que a gente acabou de falar, tá? Os preenchedores também são muito utilizados, então hoje o preenchimento que a gente tem em maior concentração aí, venda no Brasil, né, o maior apelo mercadológico é o hialurônico reticulado, mas existem outros preenchedores também, hidroxiapatita, que são para regiões específicas, mas o mais veiculado, o mais vendido é o ácido hialurônico. Os fios, como eu disse, existem os fios lisos, os espiculados, os fios de sustentação, que vêm para otimizar esse trabalho aí de injetáveis. Os bioestimuladores de colágeno, que são sensacionais, mas a gente já estimula, já tem bioestimulador. Amanhã eu vou dar uma aula de bioestimulador para vocês. O Refirm Press é um bioestimulador de colágeno, então quando eu faço a intradermoterapia com uma mescla como a Refirm Press, eu já estou fazendo um bioestímulo de colágeno com custo-benefício muito menor que um Renova, por exemplo, né? Que um outro tipo de bioestimulador, por isso que a gente precisa entender o conceito. Tudo que faz o fibroblasto trabalhar para produzir mais colágeno é considerado um bioestimulador de colágeno. A diferença é que, por exemplo, quando eu uso o Refirm Press no microagulhamento, eu estou induzindo isso de fora para dentro. Quando eu entro com uma cânula para fazer um bioestimulador de colágeno, eu estou induzindo isso em derme, mas basicamente a gente tem os mesmos efeitos a longo prazo, que a gente tem uma lesão gerada nessa pele e o sistema imunológico reparando essa lesão e estimulando o fibroblasto a gerar mais colágeno, por isso o nome, ok? A intradermoterapia, que a gente vai fazer amanhã, tanto a tradicional quanto a pressurizada. Função da intradermo, botar um princípio ativo em alguma estrutura que eu queira, né? Ou superior, ou mais profunda. Aí amanhã a gente vai ver sobre isso também. E o PEN, que é o procedimento estético para microvasos, que é para diminuição ali de telangiectasias e vasinhos. Esses são os injetáveis mais feitos hoje, ou os invasivos mais feitos hoje. Eu coloco sempre essa imagem para mostrar que não existe nenhum injetável milagreiro e que se a gente não tiver a qualidade superficial dessa pele, eu vou sempre bater nessa tecla, porque eu era a Ligiane que tacava fogo e apagava na paulada, eu só gostava de procedimento que gerava muita lesão, peelings os mais abrasivos possíveis, tudo que destruía a pele para fazer de novo eu adorava, e aí eu comecei a perceber que para a pele do brasileiro isso não vira,
não vinga, eu preciso ter uma boa qualidade de epiderme, eu preciso ter uma pele com boa qualidade para eu começar a lesionar, senão vai dar ruim, vai fazer o efeito contrário. Quantas de vocês trabalham com microagulhamento já devem ter ouvido a paciente falar assim no dia seguinte? Hoje não, porque eu faço todo um trabalho de preparação, mas eu ouvi muito isso de paciente minha. Nossa, você fez o microagulhamento para rejuvenescer e minha pele está pior. Porque eu lesionei, eu gerei uma cascata de radicais livres naquela pele, eu coloquei ali substância, né? Eu induzi ali moduladores inflamatórios, então, marcadores inflamatórios, eu induzi uma inflamação que, por sua vez, vai gerar uma cascata de radicais livres, uma cascata de oxidação, sem preparar essa pele. Então, se eu puder deixar uma lição para vocês aqui, amanhã a gente vai fazer as terapias. E a prática, gente, é muito tranquila. Você aprendeu o que fazer, tecnicamente falando, como fazer, você vai fazer isso em todo mundo. A técnica não é o ponto. O ponto está aqui, ó. O que eu faço para melhorar essa técnica? Porque senão a gente vira mais um no mercado. Tem esteticista em tudo quanto é esquina. Todo mundo é esteticista agora. O mundo virou esteticista. Se você não tiver um diferencial, se você não souber avaliar, se você não souber como preparar essa pele, você vai ser mais um na fila do pão. É isso. Resumindo. E aí, sabe o que o mercado vai fazer com você? Cuspir você para fora. Eu sempre falo isso. Eu formava turmas de 115, 120 meninas na graduação e hoje a gente tem em cada sala dessas 5, 6 no mercado. Você sabe por quê? Porque elas achavam que o importante era aprender uma técnica, aprender a fazer um microagulhamento. Isso qualquer um faz. Agora, olhar o paciente como um todo, não é todo mundo que faz. E é isso que vai destacar vocês no mercado. Eu falei na semana retrasada e torno a dizer, Sebrae fez uma pesquisa e nessa pesquisa ficou muito claro que o profissional da estética que vai ficar no mercado é aquele profissional que tem um nicho de trabalho e não aquele que faz tudo para todo mundo de qualquer jeito. Vocês têm que ser conhecidas pela excelência em alguma coisa. A Lidiane Rocha é conhecida pelo pré e pós-operatório. Eu faço outras coisas. As pessoas chegam até mim, elas veem que eu tenho qualidade em outros serviços também. Mas as pessoas me procuram por conta do pré e do pós-operatório, porque eu consegui fazer o meu nome no mercado e de indicação, também já falei isso nas outras aulas, um vai falando para o outro. Dificilmente eu trago alguém por redes sociais para dentro da clínica, mas a paciente fez o pós comigo, gostou, avisa a outra. E assim, né? Hoje dissemina rápido, porque tem grupo, enfim. Fiquem atentos a isso. E quando a gente fala de envelhecimento, não adianta eu ter a melhor mescla, a Refirme Press é sensacional. Se não for, depois vocês podem me chamar lá no Instagram e me xingar. Para quem não ouve, pode mesmo. Ela disse, não presta, falou que prestava e não presta. Sem medo de ser feliz. Todo mundo que usa fica encantado com o que a Dermari conseguiu fazer nessa associação de ativos. Como eu disse, para estimular a curto, a médio e a longo prazo. É uma excelente mescla, mas se eu não souber o que fazer com ela, em que tempo, em que time do meu tratamento trabalhar com ela, eu vou ter resultados medianos, eu não vou ter resultados satisfatórios. E meu paciente vai achar que não funciona, tá bom? Débora, tem alguns profissionais que fazem, né, com aquela agulhinha de Lebel, o peinho no rosto. Então, eu não faço, não é minha praia, não faço peinho, tem uma biomédica que trabalha aqui fazendo isso, mas tem profissionais que fazem, tá? Não com agulhinha de insulina, com a 30G meio, com agulha de Lebel, ok? Mesma coisa aqui, mostrando para vocês aí, né, que os fatores extrínsecos, a pele, quando ela não está tratada por fora, ela não vai trazer resultados satisfatórios para o seu cliente, ele vai achar que você não fez nada e aí ele vai botar você na boca do povo. Trago sempre essa imagem também, que eu acho que é uma imagem que me marca muito, quando a gente fala do Botox.
14 dias, né? Então, antes, 7, 14 dias com Botox, realmente a gente teve uma paralisação do terço superior da face, mas a pele continua feia. Ou não. Ó, região da mandíbula feia, né? Lateral da boca feia, o olho ainda, ó, caído, né? Triste, não tem qualidade. Então, só para a gente finalizar essa parte aí de preparação, quando a gente fala de preparar essa pele, de melhorar essa pele, o in e o out, a gente vai ter com home care específico e os tratamentos específicos, uma harmonização nesse procedimento, resultados aumentados, o equilíbrio da imagem, que é muito importante para não ficar com cara de endemonização facial, para realmente ser uma harmonização facial. A gente consegue fazer um trabalho de visagismo e um efeito mais duradouro, quando a gente complementa tudo, não só a aplicação daquela mescla lá, quando a gente tem um trabalho fora, a gente tem um trabalho específico. Por isso que eu fiz questão. Eu poderia ter fechado com a Kika esse curso, falado para ela assim, ó, vou fazer a intradermo pressurizada e a tradicional. A gente vai furar lá, vai botar o princípio ativo e boa. Eu fiz questão de trazer o microagulhamento e o jato de plasma, porque são procedimentos que realmente vão gerar o bioestímulo de colágeno. Não é só colocar a mescla lá. Eu tenho duas respostas. Eu tenho a resposta da mescla, da Refirme, e eu tenho a resposta do meu procedimento. Né? Eu gerei uma lesão superficial ou um pouquinho mais profunda, dependendo do que a gente faz no microagulhamento, e eu tenho uma resposta a curto prazo e eu tenho a longo prazo. Não que só colocar a mescla não vai funcionar, mas se você aumentar a sua terapia, se você der condições combinadas, né, e intercalar os seus tratamentos com terapias combinadas, os seus resultados vão ser satisfatórios num curto prazo de tempo. Isso é importante. E eu quero finalizar, agora tá finalizando mesmo, tá? Falando sobre esse artigo, ó. A pirâmide da saúde e da beleza da pele. Então, nada mais contemporâneo quando a gente fala de volumização. É um artigo de 2021, ontem, né? Os caras lançaram ele, onde os pesquisadores eles falam sobre a importância do skincare e das terapias combinadas para manter o triângulo da juventude, esse triângulo invertido, né? Região mandibular mais larga e a região mental mais fina, para a gente ter realmente esse alinhamento do rosto que as pessoas tanto procuram hoje. Então, eles falam um pouquinho sobre o que a gente tem que fazer, quais são, o que é necessário para a gente manter essa pirâmide da saúde e da beleza da pele. E aqui falando de cosmético, tá? Cosmetologia, os caras focaram na base, que é a proteção e o reparo. Então, eu utilizar bons protetores solares, bons hidratantes para manter a epiderme. O meio da pirâmide, que é a hidratação e a renovação celular. Então, sempre importante a gente fazer esfoliação naquela pele uma vez por semana, ou trabalhar com peelings mesmo, né? Mais espaçados, mas aí para estimular essa renovação. E o topo dessa pirâmide é a ativação e a regeneração. Então, a utilização de princípios ativos efetivos para a regeneração da pele e para ativação. Quando a gente fala de ativação, está falando justamente da ativação do fibroblasto. Ativar o fibroblasto para gerar mais colágeno, mais elastina e mais glicosaminoglicanas. O fibroblasto, ele é uma célula que ele tem um tempo de trabalho bem específico, principalmente na mulher. Né? A partir dos 25 anos, ele começa a regredir e muito a produção das fibras e também das glicosaminoglicanas. Então, ele dá uma banana para a gente, vai para a praia tomar sol e a gente que se vire com o colágeno que ele deixou. É basicamente isso. 25 anos, o seu fibroblasto fala, ó, fiz aí um montão de colágeno, beijo, querida, não me liga. E aí a gente tem que viver, ou o ideal seria, né, que a gente conseguisse viver com aquelas fibras que ele deixou ali até os 25 anos. Só que a gente degrada isso no dia a dia.
comendo mal, o estresse, como eu disse, a exposição ao sol, a gente vai degradando essas fibras que o colágeno, que o fibroblasto deixou de presente. E aí a única forma da gente ativar esse fibroblasto e fazer com que ele volte a produzir é gerando uma lesão na pele. Ou trabalhando estimulação através de eletro e fototerapia. Então, por exemplo, ou os bioestimuladores também, né? Então, a enzima, as mesclas, como eu disse, vem ajudando a gente nisso também. Mas, por exemplo, quando eu uso um laser de baixa potência vermelho, eu estimulo o fibroblasto, eu gero ATP, energia, para o meu fibroblasto produzir mais colágeno e elastina. Quando eu uso uma microcorrentes, por exemplo, quando eu uso uma radiofrequência, eu melhoro a qualidade do meu colágeno. Eu não, numa radiofrequência tradicional, a gente não cria novas fibras, mas a gente melhora a qualidade do colágeno já existente. Então, existem algumas formas de ativar o fibroblasto para ele produzir um novo colágeno, e uma dessas formas é trabalhando as mesclas, colocando ali princípios ativos que vão melhorar a qualidade das fibras já existentes e, por sua vez, também vão melhorar a qualidade da matriz extracelular, gerando mais glicosaminoglicanas naquela região, para que o meu cimento aumente ali, minha paredinha dérmica não caia, ok? Isso aqui é uma parte de um curso que a gente fez, eu e a professora Paula Morito, na INAESP. Eu coloquei aqui um pouquinho na aula para vocês, para a gente fechar esse conceito de terapia combinada aí, que a gente tem de proposta terapêutica para volumização ou para o retardo do envelhecimento, como vocês queiram encarar essa aula. Uma coisa está definitivamente linkada na outra. E quando a gente fez essa aula, né, de raciocínio clínico focada em estética facial, eu coloquei para os meus alunos, então, fechando o raciocínio aí, a linha de raciocínio, alguns protocolos que podem ser utilizados para o trabalho no envelhecimento cutâneo. Primeiro, a preparação de pele, eu já falei, hidratar, usar bons antioxidantes. O nutracêutico também vem muito a calhar, né? Quando a gente fala de skincare eficiente. Indução da renovação epidérmica através de peeling, através de esfoliação. A indução da inflamação, que é o que a gente vai fazer amanhã com os 4 procedimentos que eu vou mostrar para vocês. Inflamação controlada, claro, né? Para a gente saber a etapa do processo de reparo. E as terapias e cosmetologia regenerativas, que a mescla Refirme Press vem para ajudar a gente justamente nessa cosmeto aí. Eu vou falar mais sobre os procedimentos amanhã. A gente já viu que todos eles vão gerar uma lesão controlada na pele, que vai acabar por induzir um processo de reparo, fazendo com que o fibroblasto produza mais colágeno, elastina e proteoglicanas, glicosaminoglicanas. Rapidamente, quais são, então, as terapias que a gente vai usar e que a gente pode usar com o Refirme Press para trazer esse trabalho de volumização facial? O microagulhamento, porque ele já vai gerar uma lesão controlada na superfície da pele por conta das suas agulhas. E vai fazer o que a gente chama de drug delivery. Ele vai carrear a enzima, a mescla, para as camadas mais profundas, para a derme, para gerar aí a resposta de maior colágeno, elastina e outras substâncias dérmicas. Além do microagulhamento, a gente consegue colocar essas enzimas na derme, ou derme papilar ou reticular, né? Independente do que eu queira fazer ali. Derme reticular para tratar mais flacidez, estimular o fibroblasto. Derme papilar para a gente estimular mais glicosaminoglicanas, então a derme mais superficial. Dependendo do que eu quero fazer, eu consigo fazer isso utilizando a intraderme tradicional, com as agulhas. Geralmente, para essa enzima, eu uso a 30G, que é a agulha de insulina, para ser mais confortável e porque eu quero uma aplicação intradérmica mesmo, mais superficial. Então, amanhã eu vou mostrar para vocês.
E a pressurizada. Qual que é o diferencial da pressurizada para a tradicional? Na tradicional, eu tenho que saber a angulação da agulha, quanto que eu vou colocar da minha agulha na pele, para eu soltar o princípio ativo na região que eu quero, no plano de pele que eu quero, dependendo do que eu quero estimular. Quando a gente fala de pressurizada, ela já tem um nível básico de aplicação. Quando eu faço a pressurização na superfície da pele, ela vai encaminhar o meu ativo 4 milímetros. Eu vou chegar em derme. Entre derme papilar e derme reticular, é ali que eu vou chegar com a intraderme pressurizada. Então, eu não preciso pensar em angulação. A gente vai lá, aplica e o meu princípio ativo vai ser entregue ali naquele plano de mais ou menos 4 milímetros. Torna o nosso trabalho muito mais fácil. A gente sabe exatamente onde a gente está aplicando aquele princípio ativo, onde ele está indo. E tem uma característica da intraderme pressurizada, que é a entrega não é em bolo, como na tradicional. Na intraderme tradicional, a gente vai colocando o princípio ativo, ele faz uma bolinha, né? Até a gente fala, olha a pápula, para quem já trabalha com intraderme tradicional. Fez a papulazinha, tira. Ele entrega ali concentrado em regiões muito específicas. A intraderme pressurizada, ela tem uma amplificação de entrega. Então, quando eu pressurizo meu princípio ativo, ele consegue atingir uma área maior. Isso é um ponto muito legal da pressurizada. E o outro ponto que eu gosto é porque a gente sabe exatamente onde a gente está colocando o princípio ativo, porque ela tem um grau de profundidade já esclarecido dentro da literatura. Então, não depende ali do meu conhecimento, né, para colocar em planos diferentes. Mas tem todas aquelas contraindicações lá e todas aquelas chances de intercorrências que eu comentei com vocês no começo. Então, para o dia a dia de vocês, o que vocês precisam fazer? Avaliar custo-benefício. O meu público não aceita agulha. Tem gente que trabalha com público que não aceita agulha. O que tem para essa pessoa? Pressurizada. Vai pressurizar e vai aprender a trabalhar com ela. E aí vai criando protocolos para deixar mais efetivo e menos oneroso, né? Menos custoso esse tratamento, porque não tem o que fazer. Eu tenho alunas que falam para mim, professora, o meu público não aceita agulha. Paciência. Tem público que aceita agulha, e aí vocês vão fazendo ali dentro do dia a dia de vocês uma avaliação do que vale a pena, se vale mais a pena ter a tradicional, se vale a pressurizada. Não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com a mescla utilizando o roller, o microagulhamento, ou utilizando a caneta, a Dermapen. Show também! Você vai conseguir carregar essa mescla para as camadas mais profundas, porque você vai furar a epiderme. Furou a epiderme, como a mescla tem um baixo peso molecular, ela vai carrear e ela vai chegar na derme e ela vai parar na derme porque tem condroitina na formulação. Então, dá para a gente trabalhar com microagulhamento também. E o jato de plasma, que é mais superficial. O jato, ele tem uma característica mais epidérmica mesmo, né? Então, a gente usa muito jato para fazer blefaroplastia, que é a melhora ali, a tração na região de pálpebras, reduzindo linha e também trabalhando a flacidez palpebral superior. Vou trabalhar amanhã um pouquinho da mescla com o jato de plasma nessa região de pálpebra. A gente faz para linha também, a gente faz para estria. No meu Instagram, no Instagram da Dermari, vocês encontram um protocolo que eu fiz usando a Refirme Press para estrias na região abdominal. Então, eu fiz com o jato costurando a estria e depois utilizei a Refirme Press como metodologia de reparo. Então, dá para a gente trabalhar aí qualquer uma dessas tecnologias, independente se você vai usar as 4, se você vai usar o 3, se você usar 2, não importa. O que importa é saber o timer, como eu vou usar, porque independente de qualquer uma dessas tecnologias, todas elas vão fazer drug delivery. Todas elas vão ser responsáveis por encaminhar a Refirme Press às camadas mais profundas, ultrapassar a epiderme e carrear, né? Encarrear é ótimo, a hora já vai avançando, a professora já vai ficando com a dicção estranha. Carrear esses princípios ativos para a camada mais profunda, onde eu quero que eles tenham ação. E aí,
Lidiane, quais são esses princípios ativos para a gente terminar esse nosso bate-papo? Por que que ela é tão boa? Porque eu acredito que a Dermari conseguiu chegar numa formulação de vários princípios ativos efetivos e, como eu disse, são princípios ativos que vão trabalhar curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, a gente tem o paciente, ele vê a resposta a curto prazo, 24 horas, ali 48 horas após a aplicação, e esses resultados, eles vão sendo otimizados conforme vai passando a sessão, né, as sessões, as aplicações, e o tempo também, né, os intervalos aí entre um e outro. O que essa mescla tem, então? Ela tem DMAI, você já conhece, todo mundo conhece o efeito DMAI, aí para o estímulo de colágeno. Ele é um ativo que age em longo prazo, e para quem já usou a mescla, ele é um dos responsáveis pela ardência que ela causa. Então, como profissional e como paciente que recebe a mescla, eu fiz tem uns 8 dias mais ou menos a última aplicação. Ela arde, tá? Agora já indo para essa parte mais prática aí. O paciente vai relatar que arde. Ela é uma mescla que não ela é mais aquosa, tá? Então a gente consegue usar agulhinhas mais fininhas. Então a maioria das pessoas, e eu também tô contando para vocês, não é a agulha que incomoda, mesmo na intradermo tradicional. Ela entra ardendo mesmo, porque ela tem bastante DMAI e vitamina C. E nos dois casos, a gente tem substâncias que, quando entram em contato com a derme, né, a ardência é enorme, tá bom? Então, é uma mescla ardida, não é gostosa, não é prazerosa, não é deliciosa, mas ela traz efeitos efetivos, é isso que importa. Então, brinca, né? É a dor da beleza e vamos que vamos. Ela também tem o ácido hialurônico de baixo peso molecular, que vai trazer água para a derme do seu paciente, aí ele já vai fazer um trabalho de volumização a curto prazo, como eu disse, os efeitos desse ácido hialurônico aí da condroitina, eles são vistos pouquíssimos dias depois da aplicação. A vitamina C e o ácido alfa-lipoico vão entrar como antioxidantes, então a gente vai melhorar a qualidade dessa pele e a capacidade dessa pele de combater os radicais livres, o que é muito importante também, já que todo momento a gente está submetendo a nossa pele a alguma agressão. Seja ela o sol, seja ela o sabonete em barra, seja ela o banho frio, independente, né? A má alimentação, tabagismo, para quem consome bebida alcoólica também gera esses radicais. Então, a C e o ácido alfa-lipoico, eles vêm na formulação com essa característica de melhora de qualidade de pele e são substâncias antioxidantes que vão controlar a quantidade de radicais livres, né? Aí a gente pode falar de curto e médio prazo, ok? De resposta. Como eu disse, a condroitina e o ácido hialurônico são os volumizadores responsáveis aí nessa formulação, por fazer esse trabalho de volumização mesmo. E aí, quando a gente fala de silício orgânico, TGF beta 3 e DP2 peptídeo, a gente está falando de precursores de colágeno, de bioestimuladores de colágeno. Tanto o silício quanto o TGF, beta 3, quanto o IDP2 peptídeo, são marcadores, são substâncias que vão induzir o fibroblasto a formar mais colágeno. Então, são os caras que vão chegar lá e falar, meu filho, dá para você trabalhar aí, fazer mais colágeno, que a vida tá difícil? As 3 substâncias. E aí a gente vai ter uma resposta a longo prazo. Então, olha que legal. DMAI e condroitina, curto prazo, são os volumizadores. O paciente já sente na hora a volumização da região. Vitamina C e ácido alfa-lipoico são os antioxidantes da formulação. A gente vai ter um benefício antioxidante a curto prazo e a médio prazo também, é longo, né? Mas continuar utilizando. Mas enfim, os benefícios da C e do alfa-lipoico é justamente preparar a pele para não ser tão lesada pelos agressores
exógenos, né? Pelo que vem de fora. E o silício, TGP2 peptídeo, o IDP2 peptídeo, desculpa, e o TGF-beta3 vão ser os indutores de formação de um novo colágeno. Vão ser os caras que vão cutucar o fibroblasto para a gente ter um colágeno formado a longo prazo. É linda, né? E por isso ela traz resultados tão específicos. Cada mescla dessa, cada embalagem dessa conta com 8 ml de mescla. E aí amanhã vocês vão ver o custo-benefício disso. Eu geralmente, para um rosto fácil, pescoço e colo, eu trabalho no máximo 2 ml de mescla. Então eu consigo fazer 4 pacientes ou 4 aplicações com uma mescla da Demare, que tem um custo-benefício profissional sensacional aí. Depois a gente fala de preço, que eu vou até confirmar com as meninas. Eu vendo aqui, né, na loja Lidiane Rocha, a gente vende num preço super sensacional, um custo-benefício muito bacana. Para que serve essa mescla? O que eu consigo trabalhar, então? Além de volumização. Volumizar, flacidez, linhas de expressão, estria, né? Flacidez corporal também, e cicatriz de acne. Também convido vocês a dar uma olhada lá no meu Instagram e olhar os resultados que a professora Paula Moreto, que é biomédica que trabalha aqui comigo, teve em cicatrizes de acne utilizando a Refirme Press. É impressionante. Foi uma aplicação, só que ela usou a cânula. Então, ela foi fazendo a canulação e jogando a mescla na região. Essa paciente estava com ela há muito tempo, ela estava com dificuldade de ter respostas no microagulhamento tradicional com essa paciente, e aí ela resolveu investir nesse tipo de tratamento. Ela trabalhou aí, eu acredito que 2 a 3 ml de mescla, só que ela foi colocando com a cânula. Ela fez mesmo um trabalho de bioestimulação de colágeno, né? Então ela ia abrindo os pertuitos, ia canulando e jogando lá a Refirme Press. E o resultado foi impressionante. Está lá no meu Instagram, depois vocês dão uma olhada. Ela melhorou a qualidade de pele dessa paciente, ela melhorou as cicatrizes, né? Então as ondulações aí, nivelou muito bem essa pele em uma única aplicação da Refirme. Então fica aqui também meu apelo para que vocês vejam esse resultado, tá? É bem legal mesmo. Tem de usar a mescla. Agora deixa eu responder as perguntas aqui, que já são 9 horas para a gente ir embora. Tem de usar a mescla no mesmo dia, no mesmo paciente? Não. A gente faz um trabalho aí de aspiração com uma agulha e a gente usa para introdução no paciente uma outra agulha, Débora. E aí a gente consegue fechar essa mescla. Eu passo geralmente um micropore em cima da tampinha e guardo numa região sem calor, né? E não seja quente e que não tenha luz. A mescla, se vocês olharem, vocês vão ver que ela é feita num vidro âmbar, justamente para não ter interação com a luz externa. Mas, de qualquer forma, na hora que vocês forem guardar essa mescla, vocês vão guardar numa região que não tem interação com luz. E aí a gente consegue fazer até 4 aplicações com uma única mescla, tá? Tem um custo-benefício sensacional. Nunca vi um custo-benefício desse, de verdade. Eu falaria para a Kika aumentar o valor, mas eu não falo que eu também uso. Então, deixa, se ela está vendendo nesse valor, a gente deixa ela vender nesse valor. Mas tem um custo-benefício sensacional, ainda mais quando a gente fala de industrializado, porque é diferente, né? Quando a gente faz a mescla na magistral, então você monta a sua mescla com seus princípios ativos, e aí isso tem um prazo de validade bem menor, enfim, tem algumas coisas que a gente precisa avaliar também. Agora, quando a gente fala de uma mescla industrializada, com certeza hoje a Refirme Press, no que diz respeito ao trabalho para flacidez e rejuvenescimento e volumização, é o melhor custo-benefício do mercado. E eu trabalho com várias linhas de mescla no mercado brasileiro. Já testei de tudo e mais um pouco. E eles realmente têm um custo-benefício sensacional, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Colocar na geladeira ou marcar todos os pacientes no mesmo dia. Lá tá tudo lá, os protocolos e tudo mais, ó. Então a Amanda
tá falando aí. Eu não coloco na geladeira, tá? Eu só deixo num lugar mesmo, não arejado, né? Que não tem interação com calor. Vocês vão ver amanhã que eu deixo lá no meu armário, fechadinho, tudo bonitinho, com o micropore em cima, né? E o nome do paciente, e a gente faz essa aplicação. E eu vou ensinar vocês que dá para a gente fazer em outros pacientes, desde que a gente use a agulha de aspiração correta. A gente aspira diferente, né? Uma agulha diferente, e aí a gente não tem a chance de contaminação cruzada, ok? Então dá, inclusive, nessa paciente eu vou usar 2 vezes, mas aí vai me sobrar metade da mescla ainda. Consigo? Sim, se a gente fizer um trabalho interessante com as agulhas, a gente consegue evitar até isso, tá? Mas claro, a maioria dos pacientes vai usar os 8 ml de mescla, só que em 4 sessões diferentes, ok? Então é importante a gente falar sobre isso. Eu faço o rosto todo quando demanda rosto todo. Então, a maioria dos meus pacientes, quando eu quero volumizar, eu faço tudo. Faço região frontal, faço região de área dos olhos, faço região malar, faço submandibular, né? Faço área mental, pescoço e colo. Então, esses 2 ml que eu uso aí é quando eu uso em tudo, tá bom, Valdenisa? A indicação 1 vez por semana, Raquel. Às vezes a gente faz de 15 em 15 dias, porque usou alguma outra coisa, enfim, demanda mais tempo de recuperação, mas geralmente é isso. O valor que a gente pode cobrar por uma aplicação dessa é em média R$ 150 por paciente. Então, por isso que eu estou falando de custo-benefício. É bem interessante. É mais ou menos o que se cobra numa intraderma. Vou usar o microagulhamento, em média 350 a R$ 450. Vou usar o jato de plasma, em média R$ 700, que é o valor dos procedimentos, tá? Mas só a mescla, a aplicação da mescla pura, em torno de R$ 150. É mais ou menos o preço que está sendo vendido aí em território nacional. Ok? Aí, se vai fazer o micro, tem o valor agregado do microagulhamento, e se vai fazer o jato de plasma, tem o valor agregado do jato de plasma, que aí são tabelas diferentes. Ok? Mais alguma pergunta? Eu uso agulha de insulina, como eu disse, né? Seringuinha de 1 ml, agulha de insulina. Amanhã eu vou mostrar na aula prática isso para vocês. Mais alguém? Para a gente finalizar essa parte. Não? Se eu usar no corporal e quiser associar com massagem, quanto tempo depois da aplicação? Pelo menos 48 horas. Para o princípio ativo ficar fazendo o efeito dele ali, né? Porque quando a gente fala de intradermo, a gente coloca o princípio ativo no local adequado, né? Pouco, muitas vezes, e no local adequado. Essa é a definição de intradermo. E aí a gente precisa de pelo menos 48 horas daquele princípio ativo agindo ali. Se você vier imediatamente com a massagem, você vai viabilizar isso, e aí você perde o efeito da sua mescla. Então, a indicação é pelo menos 48 horas de intervalo entre a massagem e a aplicação da mescla, tá bom? Pode usar com fio de PDO, Tati. Excelente. Pode usar também. A gente está, inclusive, tentando fazer essa associação aqui para fazer teste, mas não deu tempo ainda, né? Correria, ver se agora, final do ano, a gente fica mais nos institutos, porque eu e a professora Paula somos professoras, então a gente acaba rodando aí, fazendo aula. Mas aí, a partir de novembro, a gente já vai parar mais para atendimento ao público, eu vou tentar fazer essa associação, tá? Mas pode sim, pode ser usada com fio de PDO. Não tem nenhum anestésico na mescla, por isso que ela é irritativa, mas dá para trabalhar com ela tranquilamente, tá? Não é nada, oh meu Deus, fora do normal, não. A Paula, quando ela fez com a cânula, ela abriu o pertuito e usou lidocaína, claro, né? Porque aí o efeito canulagem é diferente. Mas com a agulhinha de insulina, a gente consegue fazer isso sem nenhum tipo de anestésico.
tá bom? E pode aplicar sim quem tem já Botox. A gente só pede pelo menos 15 dias, né, Raquel? Entre a aplicação do Botox e a aplicação da mescla, mas você vai inclusive prolongar os efeitos desse Botox. Sua cliente com certeza vai ficar muito feliz. O ideal é o Botox por último, mas meu paciente já tem Botox. Posso fazer? Pode fazer, não tem problema. Microagulhamento e jato a gente pede 30 dias para depois do Botox também, pelo menos 30 dias, tá bom? Para fazer a aplicação. Bom, deixar as referências aí para vocês, ó, tudo certinho, que eu não tirei da minha cabeça, né? Não dei aula tirando as coisas da minha cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira etapa. Amanhã a gente volta e a gente vai ter toda a aplicação prática, então já vai para modelo e a gente vai ter um tempinho no final do curso para tirar mais dúvidas, enfim, porque eu sei que é na prática mesmo é que a gente sofre, né? Que a gente tem bastante dúvidas. E aí amanhã eu vou tentar deixar um tempinho no final da aula para a gente tirar nossas dúvidas, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, e para a gente finalizar esse curso aí. Então, uma boa noite, obrigada, Tati. Até amanhã. Amanhã, Francisca, eu vou falar um pouquinho sobre algumas contraindicações. Porque tem contraindicação específica do jato, contraindicação específica do micro, contraindicação para quem tem alguma alergia à substância da formulação. Basicamente, na mescla para Refirme Press, é só se o paciente tiver alergia a algum dos componentes dessa formulação. Mas para cada terapia que a gente falou, micro, jato, intradermo pressurizada, intradermo tradicional, a gente tem as suas contraindicações relativas. Então, amanhã, na hora que a gente estiver fazendo a prática, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também.